Domingão no fundo da rede. Acho que é um bom dia para fazer autocrítica. Eu relutei bastante antes de gravar esse vídeo. Eu tava pensando em escrever um texto, mas depois eu pensei, não, eu vou falar, vou deixar minha cara no negócio. Porque eu tenho vergonha de algumas coisas que eu fiz nos últimos anos. Eu acho que eu colaborei com a ascensão do fascismo no Brasil. Pronto, falei. Mas a parte disso, não é disso que eu vim falar, na verdade. Eu resolvi dar uma pausa no meu trabalho para poder fazer aqui uma pequena autocrítica. Se refere aos eventos da Bienal do Livro no Rio de Janeiro ontem. Se você estava numa caverna ontem, deixa eu te explicar. Se você está tendo contato com essa situação a primeira vez. Se não, enfim, você pode pular essa parte. Ontem, uma mãe comprou um HQ para o filho, uma história em quadrinhos, uma graphic novel da Marvel. E numa das páginas tinha um casal se beijando. E o diferencial era que eram dois homens. E aí essa mãe ficou indignada, fez um tweet. E esse tweet foi criticado milhares de vezes e ganhou visibilidade. Foi retweetado, foi citado com críticas à homofobia do comentário da mãe. E aí o que aconteceu? O tweet chegou no Crivella, o Crivella mandou dar uma batida na Bienal do Livro, saudosismo para esses minions, né, do tempo da ditadura, e exercer censura na Bienal, tentando recolher todos os exemplares do HQ em questão. Só que duas coisas aconteceram. O Crivella foi impedido de fazer isso por uma ordem judicial, só que antes dessa ordem judicial sair, todos os HQs já tinham sido comprados. E aí o cara ficou de mãos abanando. O que é que ele fez? Ele recorreu, ele conseguiu uma ordem judicial para ir lá e confiscar os HQs para eles não serem vendidos na Bienal do Livro. Isso é absurdo. Mas aí o que aconteceu? Antes que ele resolvesse a querela jurídica, apelasse para ir lá e tirar o HQ, as pessoas compraram todos. E aí o Felipe Neto fez uma coisa admirável. Ele comprou 14 mil livros com temáticas LGBT e mandou distribuir na Bienal. Marcou um ponto que as pessoas iam lá e pegavam os livros, contratou as pessoas dele lá para fazer isso. E aí ele foi, apelou para um desembargador para poder impedir o Felipe Neto de exercer esse direito, inclusive de propriedade. O cara comprou os livros, eram dele. Ele podia fazer qualquer coisa com os livros, podia limpar com os livros, podia tocar fogo nos livros, mas resolveu distribuir os livros. E as pessoas que queriam comprar os livros sabiam qual era a temática dos livros. Os livros vinham com a capa preta, escrito que tinha conteúdo sensível para bolsominions ou coisa do tipo. Eu acho que eu vou procurar isso, vou colocar aqui a etiqueta que ele colocou nos livros. Foi uma ação muito inteligente, foi uma ação espetacular do ponto de vista da guerra cultural que a gente está vivendo. Parabéns, cara, você se garantiu. Agora, o que é que aconteceu depois? O Crivella conseguiu uma ordem judicial para ir lá impedir o cara de distribuir os livros que ele tinha comprado. E as pessoas, sabendo disso pelo Twitter, foram lá e esvaziaram. Pegaram todos os 14 mil livros antes dos fiscais chegarem armados dentro da Bienal. Quase que isso vira um confronto. Naturalmente não seria um confronto armado, porque as pessoas não vão armadas para uma Bienal. Não sei os bolsominions, mas bolsominion não anda em Bienal. O Crivella ficou sabendo disso pelo Twitter. Não foi porque ele foi lá e folheou um HQ e viu, não. Ele não vai em Bienal, esses caras não leem. Aí bem, foi super legal, achei massa a postura lá do Felipe Neto. Elogiei pra caramba, retuitei as coisas dele. E aí o Ciro também retuitou o Felipe Neto dizendo: você me representa. E aí aconteceu um negócio interessante. Apareceu um petista que eu não sei do potencial influencer dele. Deixa eu checar aqui o cara. Eu não vou dizer o nome do cara não, mas eu vou botar o Twitter dele aí e aí vocês vão ver. Os 7.034 seguidores. É um influencer médio aí, né? Médio não, pequeno, né? Eu não sou nem influencer, eu tenho o quê? 2.500 seguidores, não é nada. Mas ele colocou o seguinte: Ciro Gomes elogiando Felipe Neto. Daí você se pergunta: e daí, meu irmão? O que isso tem a ver? Tem a ver muita coisa. Antipetista elogia antipetista. Da próxima vez que alguém vier com aquela ladainha, o PT precisa fazer uma autocrítica, eu juro que eu mandarei para a casa do caralho.
Porra, e aí citou o tweet do Ciro Gomes: Felipe Neto, você me representa, e a todos os brasileiros e brasileiras que não toleram censura e nem obscurantismo e arbitrariedade. Porra, cara. Bom, eu vim fazer autocrítica aqui nesse vídeo. Mas olha o que é que acontece. O que o Felipe Neto fez é louvável. E você deixar de louvar o cara porque ele critica o PT não é tão obscurantista quanto ir numa Bienal e censurar livro. Mas me parece tem um tom assim de autoritarismo, assim, ou pelo menos de se blindar a essa característica humana essencial, que é o erro. E mais do que o erro, se dar conta do erro. É por isso que eu vou fazer esse vídeo falando do meu erro. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo pelo seguinte: minha mãe é petista há muito tempo, desde eu pequenininho. Tá? Ela foi inclusive candidata a vereadora, deputada, sei lá, há um tempo atrás pelo PT. E eu era da ala coxinha da família até eu perceber que isso ia dar em Bolsonaro. E isso aconteceu, acho que em 2016 ainda, quando eu entrei no Partido Novo. Eu entrei no Partido Novo, passei 4 meses no Partido Novo, pagando aqueles merdas, porque você paga pra fazer parte do Partido Novo. E aí, eu fiz uma carta, tá o link aí, de desfiliação, quando eu descobri, me relacionando com a turma do Novo aqui no Ceará, que era um bando de bolsominion de gravata borboletinha. Nada mais, nada mais. E aí eu pulei fora até esse momento. Eu ainda me considerava liberal na economia e nos costumes, né? E isso mudou radicalmente no tempo da eleição. E mudou por causa de quê? Mudou por causa do Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes me fez ver o PT de uma maneira relativa, em vez de aderir ao antipetismo irracional que estava começando a graçar no país. E eu tinha aderido a esse antipetismo. Mas aí eu resolvi enfrentar o envenenamento do poço, que fizeram com o Ciro também, tá? Principalmente através de memes. Não sei se vocês lembram do meme mostrando aquela mala de dinheiro lá do Gedel Vieira e dizendo: isso é quanto vai custar um pão francês no dia que Ciro Gomes for presidente. Né? Isso é envenenamento do poço. Isso é dizer que o Ciro, por não ser liberal, a economia ia desandar. E eu acreditava nisso, gente. Olha só. Falei de novo. Eu acreditava nessa merda. Entendeu? E o Ciro Gomes, bom, estado mínimo ou estado máximo? Qual o tamanho do estado ideal? O Ciro Gomes me fez entender que o estado tem que ser do tamanho da necessidade do povo. É um discurso de esquerda. E eu fui fisgado. E aí, de repente, todos aqueles testes que eu fazia de enquadramento político, eles foram me colocando à esquerda, e hoje eu me considero um cara de esquerda. Eu não vou entrar em nenhum partido por causa disso. Porque eu já tô vacinado com esse negócio, desde que eu entrei na porra do Partido Novo. Eu já decidi que nós é uma palavra muito importante para você usar assim, em vão. É que nem Deus, né? Para quem é mais religioso. Agora, o Ciro Gomes, ele foi a única pessoa que fez um discurso racional durante o processo de eleição para a presidência da República em 2018. Quem disse isso nem fui eu, foi a Mônica de Bolle, que é liberal até hoje. Eu já não me considero mais liberal, tá? Por quê? Porque eu tô vendo aí esse Macri ferrando com a Argentina, a economia não é tão exato como as pessoas imaginam. Eu ouvi todos os discursos do Lula da cadeia desde que começaram a deixar ele falar, que foi exatamente logo depois que acabou a eleição, e viu quanto aquele cara é esperto, o Lula. Independente do que ele fez ou deixou de fazer, ele tá preso indevidamente, tá preso injustamente, tá preso ilegalmente, e ele é um preso político, sim. O Ciro ficou muito puto com o PT, tem coisa que ele fala do PT que eu não concordo. Mas daí é você ficar blindando a si próprio, ou blindando o seu partido, de qualquer autocrítica, entendeu? E rechaçando quem faz críticas, eu acho que é uma perda de tempo imensa, sabe? E uma perda de tempo num momento crucial, que a gente está enfrentando o fascismo, gente. Não é brincadeira, não é exagero chamar o governo Bolsonaro de fascista. Esse tipo de operação que aconteceu ontem com o Crivella, que é ligado à Igreja Universal, que é ligado ao governo Bolsonaro, é tudo a mesma raça, entendeu? É tudo a mesma raça. E isso leva tudo pro mesmo buraco. O que está acontecendo no Brasil já aconteceu de maneira muito parecida na Alemanha nos anos 30, com a ascensão do nazismo. E aí o cara vem e critica o Ciro Gomes. Critica o Felipe Neto. O Felipe Neto porque o Felipe Neto é capitalista. O Felipe Neto ganha muito dinheiro com o YouTube. O cara tem atenção
Já falou muita besteira mesmo. Verdade. Ele mesmo fala isso, que ele falou muita besteira. E ele não virou santo porque ele fez isso. Mas ele fez uma coisa espetacular. Ele merece parabéns. Irrestritamente. Entendeu? E o Ciro também fez coisas espetaculares durante a eleição, mesmo sem ser eleito. E ele merece parabéns. Irrestritamente. Se ele decidiu ir para a França, se ele decidiu não explicitamente apoiar o candidato do PT no segundo turno, eu não acho que ele pisou na bola, eu acho que ele exerceu um direito. Ele inclusive deixou bem claro em quem ele ia votar. Só não fez falar, deixou claro. E aí viajou para Paris. Não vou aqui só passar pano pro Ciro Gomes, não. Ele é destemperado, ele fala coisas que não deve, igual o irmão dele, mesmo temperamento, mesmo sangue. Como falou, o Lula tá preso, babaca, e virou bordão da direita. Aquilo foi um desastre, não precisava fazer aquilo. Mas era um momento bagunçado, crítico. Passou. O fascista foi eleito e nós somos a resistência. Então vamos se unir. Agora, para a gente se unir, o PT teve muitos votos. Tradicionalmente tem 30% do eleitorado. Mas veja que Bolsonaro tem 10, 12% de pessoas que acreditam cegamente em tudo que ele fala. Isso é muita gente num país com mais de 200 milhões de habitantes. Então a gente tem que se mobilizar para fazer uma guerra cultural limpa, né, sem usar fake news como eles fazem diariamente. E sem ficar envenenando o poço, atacando pessoas que podem ser úteis. Ciro Gomes é um indivíduo extremamente inteligente, tem muita informação. E se ele se candidatar de novo a presidente da República, eu voto nele. Eu não quero Vestal na presidência da República. O cara não tem que ser perfeito. Lula não é perfeito, velho. Não é Vestal. Pra mim ficou muito claro que, do mesmo jeito que o bolsonarismo é um culto, o petismo também é um culto. Eu não comparo esses dois cultos, não vou fazer aqui falsa equivalência, porque o culto petista é muito mais compassivo, muito mais solidário do que o culto bolsonarista, que é só um individualismo cego. Mas é importante a gente se dar conta dos aspectos de culto, da adesão que a gente faz aos movimentos políticos e aos líderes políticos. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu não aderi cegamente a nenhum líder político. Eu acho que foi isso que me salvou dessa doença que se tornou o bolsonarismo. Eu nunca, jamais apoiei Bolsonaro. E o motivo de eu ter saído do Partido Novo foi eu perceber que eles eram nada mais do que uma linha auxiliar do bolsonarismo. Isso bem antes da eleição. E hoje, esse resfriado que eu peguei da porra do vento liberal que bateu na nossa costa, passou. Mas nem por isso eu virei minion de ninguém. É precisamente por isso que eu não virei minion de ninguém. Então era essa a minha autocrítica. Eu acho que eu ajudei o fascismo de certa maneira, retweetando. Eu não tenho tanto seguidor assim, não sou digital influencer, como falam aí os jovens, mas eu ajudei passando mensagens para frente, não fake news. Sempre que tinha alguma coisa que eu verificava que não é verdadeira, eu voltava atrás e cortava. Mas eu posso dizer que, num certo momento, eu não devia botar essa imagem, mas eu vou. Olha o que eu falei em 2013. 2013 fez de mim um libertário. Pois é, mas passou. Passou e eu acho que a gente tem que se unir em prol de um Brasil mais plural, mais igualitário, mais justo, um país democrático. Porque a gente está deixando de ser isso. Rapidamente. É isso aí. Falou, valeu.